Hasta calma e chore de basuri. Derida la masuri chevela suri. Camara chore de libana masuri de mais. Derida masuri de beresuri mama. Derida la masuri cai misuri. Pastor Misael. Negue de sole basuri cole de masuri de vai. Derida la masuri de asuri. A revelação continua. A revelação continua. Pastor Alírio Misael, pastor da nossa igreja em São Caetano do Sul, foi diretor de missões em vários anos. Tem a raiz na fundação da igreja, filho do saudoso pastor Alídio Flor Agostinho. Vai ser o profeta de Deus nesse momento. Pai, nós te colocamos a vida do pastor Alírio Misael. Seja ele instrumento da tua graça para nós. Continua nos falando, Senhor. Nós estamos com sede, com fome. Nós queremos mais. E sabemos, Senhor, que a tua fonte é inesgotável. Continue ministrando ao nosso coração. Usa o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos passar a sentar, fique à vontade. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Tempo preciosíssimo na presença de Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu pensei que ia ter intervalo, eu estava despreparado, viu, pastor? Agora estou procurando aqui o esboço, dá licença. Está chegando. Aleluia. Queridos, estamos quase embriagados, amém? Alguns já estão embriagados, amém? E tomando vinho novo e comendo esse pão fresquinho, que bênção. Que alegria estar com os irmãos aqui, esse auditório tão seleto de homens de Deus. Falar aqui não é falar com 300 pastores, mas é falar muito mais, porque atrás de cada um de vocês tem um povo. Se colocasse a gente tudo em fila aqui, ia ver atrás de você 200, 300, 500, 1000. Nós vamos ver 70, 80, talvez 90 mil pessoas, amém? Então, o que Deus está fazendo não é para um grupo como nós aqui, mas que vai reverberar, que vai alcançar, que vai mudar. A proposta do Conselho Geral, a ideia que o pastor Nésio passou, realmente nós temos que pensar no CRM como um ambiente de transmitir, passar ferramentas para a igreja. Não apenas mensagens que vão tocar o coração aqui, que de fato todas têm tocado, e todos os eventos nossos são muito bons, mas precisamos pensar naquilo que no pós-evento, né? O que vai ser no seu campo a semana que vem. Então vocês estão recebendo, nós estamos recebendo ferramentas de Deus aqui a cada palestra, a cada momento, né? Desde a abertura, Deus está nos ferramentalizando para isso. Eu creio que também que os irmãos receberão na semana que vem, nos próximos dias, uma apostila em PDF com todos esses esboços para você poder ter lá, né? Tá bom? A DGSEC vai produzir, inclusive não só esse esboço básico aqui do PowerPoint, né? Ser o resumo, mas talvez quem sabe a coisa mais ampliada, para que os irmãos possam depois lembrar, olha, aquela parte, aquela outra me chamou a atenção, eu preciso rever, eu preciso ver o texto bíblico, meditar mais, porque nós aprendemos na meditação, né, irmãos? A palavra de Deus, enquanto ela está aqui nessa área da mente e tal, ela está mais como informação, mas quando desce no coração, no espírito, ela é revelação. Aí ela produz transformação. Temos que meditar na palavra. Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite prosperará.
Nós sabemos o que é isso, né, irmãos? O que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Que bom. Então, se a gente puder ter esse material, né, eu creio que vai ajudar muito. Eu vou falar um pouquinho, irmãos, aqui sobre um tema que eu creio que é importante, um tema que tem a ver com a nossa continuidade, né? O que vai acontecer daqui para frente, as próximas gerações, os próximos dias, os próximos anos. Então, vamos pensar na visão do futuro. A igreja, ela tem uma continuidade. Nós estamos aqui, eu creio que na 4ª geração de pastores. Vamos pensar os nossos patriarcas, que a maioria já partiu para o Senhor, com a primeira geração, aqueles ali da década de 46 até meados de 60, um pouquinho mais, né? Mas nós temos uma segunda geração, alguns estão aqui, boa das partes da segunda geração, eles estão aqui, alguns já partiram para o Senhor. Eu acho que faz parte da 3ª geração. E já temos a 4ª geração, pastores aqui que hoje estão chegando. Olha, lembrando que a nossa igreja está completando 80 anos daqui uns dias. Então, estamos falando de várias gerações, é verdade? E se aquelas gerações lá do passado não tivessem pensado no futuro, nós estaríamos aqui. Mas houve uma transferência de legado. Foi passando de mão em mão. E a nossa preocupação deve ser: o que será da nossa igreja daqui 20, 30 anos? Se Jesus não voltar daqui 100 anos, se Jesus não voltar daqui 200 anos. Nós vemos muitas igrejas, olhando para a história, de uma maneira até triste, nem sempre o legado foi passado. Mesmo as primeiras igrejas do primeiro século, onde estaria hoje a igreja de Éfeso? Corinto, Laodiceia, Antioquia, igreja missionária. Um dia foi o último culto, um dia acabou. Um dia eu falei: irmãos, estamos fechando as portas, porque só sobrou eu aqui, o zelador, só eu e no outro, acabou. Não sei, porque se houve culto, programação, um dia teve o último, teve ou não teve? Como será ter sido o último, né? Aquela coisa melancólica, alguém fechando a cortina, fechando a porta. Acabou, irmãos, acabou por razões políticas, olha, da perseguição, prenderam nossos líderes, não sei, alguma coisa aconteceu. E durante a história temos visto muitas igrejas e denominações e até assim, muito fortes, igrejas poderosas que foram no passado. Eu passei por aí na África do Sul, por exemplo, catedrais enormes, e o pastor estava comigo e falou assim: isso aqui agora foi uma grande igreja, agora é um depósito de batata, é um salão de festa, é um templo muçulmano. O que aconteceu com aqueles irmãos? Vemos aqui, vocês viram esses dias aqui, talvez no WhatsApp, olha, tem uma igreja ali nos Estados Unidos, um certo bairro lá, uma igreja bonitinha, um templo bonito, estão vendendo, não tem mais membro. Sobraram alguns velhinhos que os jovens foram tudo embora, viraram tudo ateu, ou foram não sei para onde. Estão fechando, estão lá, vendendo. O que será da nossa igreja, irmãos? Se não pensarmos no futuro. Um dia alguém fechar a porta, acabou o vento bíblico. Foi uma história bonita lá atrás, tinha até CRM. É isso? É isso que nós esperamos? Não, né, irmãos? Amém, né? Não, né? Não, nem pensar uma coisa dessa. Mas é bom te pensar que para ter uma continuidade, nós precisamos, a igreja hoje, e com a visão do futuro. Amém? Para você ter uma visão de futuro, você precisa ter uma visão do presente. Porque a visão do futuro, ela deve ser transmitida para as próximas gerações. Mas se nós não temos uma visão clara do presente, o que nós vamos transmitir? Se nós não temos uma visão clara do que Deus tem para nós hoje, como igreja, se você não tem uma visão clara do seu ministério, o que você vai passar para a próxima geração? Então, o tema, visão do futuro, construindo a igreja do amanhã. A visão do futuro, quando compartilhada e praticada hoje, ela garante o que? Uma continuidade e relevância da igreja. Ela tem relevância hoje e garante uma continuidade para as próximas gerações. Amém? Aleluia. Se puder passar os slides, então, nós vamos passando aqui algumas coisas. Eu vou ser meio rápido aqui na exposição, tá? Porque eu quero ter um tempo para a gente ministrar, para quem sabe contar umas experiências também. Então, mas o primeiro ponto aqui, já o slide número 2, se tiver à disposição. O que é a visão à luz da Escritura? O que é a visão, irmãos? Nós falamos de visão ministerial. A visão ministerial é uma revelação divina, não é fruto da imaginação, não, tá? Ela vem lá do coração de Deus, é comunicada aos seus servos com uma expressão que é do seu propósito eterno.
Então, ter visão é retirar do coração de Deus aquilo que Ele sonhou para nós como igreja, como ministério. Tanto no sentido individual, sentido família, sentido congregação, tudo isso aí veio do coração de Deus e é compartilhado para nós aqui de uma maneira extraordinária. Então não se trata de uma visão mística, sobrenatural, apenas uma coisa assim, né, que irmão teve uma visão de um anjo, não, uma coisa, nós estamos falando aqui de uma visão de liderança, tá? Uma visão de liderança. É lógico que nós temos algumas visões sobrenaturais. Até precisamos diferenciar aqui o que é visão ministerial e o que é visão sobrenatural, dom de visão. Olha, não tem dom de visão na Bíblia. A gente fala, irmão, ali tem dom de visão. Às vezes ele vê anjo, vê um fogo, vê isso. Não tem dom de visão. Mas a visão, só esclarecendo, os irmãos já sabem disso, mas só para reforçar, essa visão que as pessoas têm, os irmãos da igreja, que vê um vulto passando, vê um fogo caindo, o céu se abrindo. Essa é uma visão, sim, de Deus, espiritual. Mas, ela, na verdade, a visão, ela ocorre alguns dons de manifestação, por exemplo, palavra do conhecimento pode ter visão, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espírito. Basicamente esses 4 dons muitas vezes são manifestados através de visões, né, com assim, manifestações visuais do reino espiritual. Então, quando alguém fala uma visão para você, que ele viu algo, você tem que perceber, irmão, se é uma visão de Deus, ela está relacionada com algum dom de manifestação. É uma palavra de conhecimento? É de sabedoria? É o discernimento de espírito? É só a gente começar a pensar para depois poder discernir melhor aquela visão e trabalhar com ela. Porque ela faz parte de uma manifestação do Espírito Santo que está em 1 Coríntios capítulo 12, onde você tem ali vários dons de manifestação. Em alguns deles, então, você tem, muitas vezes, Deus se comunica nesses dons, principalmente dons proféticos, pode ser visão, nem sempre, mas pode acontecer a visão, amém? Mas nós estamos falando aqui a visão, então, é uma outra ideia, sabe? A visão que nós estamos falando aqui, então, como falar, a visão, nós estamos falando de uma visão de liderança, de propósito, os projetos, enfim, o que você vê na sua frente. A visão é o que está lá na frente. Então, o que você está vendo, meu irmão? A visão geralmente liga com o futuro. Então, a visão, eu vou botar uma definição aqui para os irmãos. A visão é a ideia criativa de Deus revelada ao coração do líder para que ele a execute. Amém? Deus é criador. Ele cria. Então ele compartilha o que ele está criando ao líder. É isso que nós chamamos de visão. Deus me compartilhou algo para fazer. Eu tenho uma visão. O que eu vou fazer na minha igreja? Para acontecer, olha, não tem mais visão na minha cidade. Não tem mais visão para a minha igreja. Quer dizer, não tem mais plano, não tem mais projeto. Estamos aqui sem projeto, né? Então, quando você está nessa situação, nós todos chegamos nesse momento, precisamos dessa visão que vem de Deus. Aí temos um caminho bíblico muito fácil, muito que os irmãos conhecem, que deve ser o que nós vamos sempre praticando. Está em Jeremias 33, versículo 3. O Senhor diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus fala assim: eu vou te dar a visão, eu vou te mostrar o caminho. E a visão, irmãos, nunca é pequena. Quando Deus passa a visão é grande. Amém, irmãos? Aleluia. Aí surge uma pergunta: será que só o Jeremias ou alguns vão ter visão grande? Será que, irmãos, a gente fala, não, a visão do outro é muito grande. Os nossos olhos, alguns podem ter dimensões diferentes, mas o Senhor disse que vai dizer coisas grandes. Pode ser que ele diz algo grande que vai fazer no seu ministério, não é grande aos olhos humanos, na visibilidade, no sentido de compartilhar as redes sociais, o grande estatística, mas se é grande alguma coisa que é sobrenatural, que veio do céu para você fazer, e tudo que vem do céu é grande. Mas o líder tem que pensar nisso, então. O Senhor tem coisas grandes. Coisas grandes. Eu medito num versículo da palavra de Deus, em Isaías, que ele fala assim: o mínimo virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma grande nação. O menor virá a ser 1000. O menor virá a ser o menor. Então você clama ao Senhor, o menor é 1000. Amém? Amém, irmãos? Quem está animado com essa notícia aí, amém? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma grande nação. Já falou até de missões aí. Vai abrangendo, sai das fronteiras, porque o Senhor está pensando nas nações. O menor vai ser 1000. Olha, o pequeno ali, o pequeno é 1000. Olha, então Deus tem coisas grandes. Você crê nisso? Diga amém. Então, outra coisa importante, né, é que
a visão não é só para o líder, a visão é para a sua geração. O líder passa, irmãos, mas a visão fica, amém? Aleluia. O problema é quando o líder não compartilha a visão, ele não envisiona, né, os seus liderados, né? Usar o verbo envisionar, uma palavra nova no português, né? Só tem dicionário informal por enquanto. Envisionar quer dizer, você passa uma visão, transfere a visão, até aquela visão deixa de ser a sua visão, passa a ser a visão daquela geração ou daquela liderança. Porque uma coisa, quando você está na igreja, o pessoal fala assim, irmãos, a visão do pastor é essa, a visão do regional é essa, a visão do presidente é essa. Agora, quando está envisionado, fala, a nossa visão é essa. Não é de um, passa-se daquela comunidade. Está entendendo, irmãos? Então o líder, ele sabe que a visão não é só para ele, a visão é para a sua geração. Se for bem trabalhada e for bem transmitida, ela vai de geração em geração. O líder passa, mas a visão continua. Um dia Moisés tinha uma visão. Qual que era a visão dele? Canaã. Vamos para Canaã, amém? Aleluia. Glória a Deus. Para passar o próximo slide, por favor. Acho que já estamos no próximo aqui. Aí Moisés falou, vamos para Canaã. E ele foi envisionando aquele povo. Moisés não entrou em Canaã, mas alguém tinha visão. O José estava pronto. Havia uma geração pronta para entrar em Canaã. Amém? A visão, irmão. A visão não pode parar. Então, glória a Deus pelos nossos patriarcas que nos visionaram. Foi passando, está aqui. E a nossa responsabilidade, hoje a nossa grande missão qual que é? É transmitir para essa nova geração. Eu falei da 4ª geração de pastores que está aqui, mas já estão pensando na 5ª geração. Aquela moçada do seminário, aqueles jovens da sua igreja, essa é a 5ª geração, está chegando aí. E já estão mostrando as suas aptidões, os seus chamados, as suas habilidades. Já estão dando demonstração de que eles fazem parte, eles vão dar sequência, eles são os próximos irmãos, amém? Amém, queridos? Estamos preocupados com eles? Sim ou não? Estamos investindo neles? Essa garotada que está chegando aí, com essa cabecinha pós-moderna, difícil da gente entender, né? Eu que já estou nos 70, converso com eles, não entendo quase nada, né? O que é isso, meu? Sabe? Aí, tá ligado, meu? Tá ligado? É isso aí, tá? Eu não estou entendendo nada. Aí, velho, tá ligado? Tô ligado, tá? O pastor tá ligado. Então, é difícil, mas é a 5ª geração, quem sabe a 6ª geração, que já está aí, são nossos filhinhos, nossos netos, amém, irmãos? Aleluia. A visão, então, vamos falar juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Visão é a ideia criativa de Deus revelada. Oh, aleluia. E a visão, quando ela é revelada, ela começa a queimar. Ela te fascina, porque ela vem de Deus, irmãos. Ela começa a tomar conta de você, e você vai ficando como que obcecado por aquilo. Você não consegue pensar em mais nada. Você só fala na visão. Qual que era o papo do Moisés? Canaã, amém? Sabe aquela coisa assim? A visão. Agora nós temos que... Próximo quadro, por favor. Nós temos que entender, irmãos, que o líder deve pensar que essa visão ela vai ser replicada. O líder pode passar, a visão permanece, a visão é geracional e multiplicadora. É de geração em geração, amém? É isso que Deus tem para nós, tá? E o Senhor então diz para Abacuque, escreve a visão. Olha, coloca até tipo outdoor, em tábuas, coisa bem grande, para que até quem passa correndo vai poder ler essa visão. Vai conhecer. A visão é para que toda essa geração leia. Todos têm que conhecer, mas escreve a visão. Irmão, você está escrevendo a visão, você está registrando, isso está muito claro para você, porque se o líder não escreveu nem para ele, como ele vai passar para os outros? Tem que escrever, pelo menos um esboço da visão, alguma coisa assim, o que é a minha visão? O que você espera da sua igreja? O que você espera dos seus líderes? Amém? Aleluia. E aqui tem uma coisa importante também. O próximo quadro diz assim: o ministério de um líder nunca será maior que a sua visão. Qual o seu limite ministerial? É a sua visão, irmãos. Se a sua visão é para 200, nunca vai ter 300. Se a sua visão é 400,
Se a sua visão é 400, não vai chegar a 500. O que Deus está fazendo hoje aqui, sabe o que, irmãos? Ampliando a nossa visão. Aumentou a visão, ampliou o ministério. Jesus começou a trabalhar ampliando a visão dos discípulos. Levantai vossos olhos, veja os campos. Levantar os olhos, veja os campos. Porque a visão, ela amplia a colheita e assegura o futuro. Os discípulos não viam a colheita. Faltam 4 meses para a ceifa. Não, Jesus falou, não, a colheita está pronta, os campos estão brancos para a ceifa. Então Jesus estava envisionando os discípulos. Quando a igreja então ela capta a visão, compartilha a visão, pratica a visão que Deus dá no presente, então já está semeando uma continuidade para as próximas gerações. Temos que ter muita clareza nisso. O Senhor está nos dando visão, está nos envisionando, para que nós possamos estar envisionados e envisionar a outros, que a visão não é para o líder apenas. O líder, então, ele vai captando a visão e passando isso para frente. No próximo slide, vamos falar sobre qual é a linguagem do Espírito Santo, porque nós trabalhamos com uma linguagem própria do Espírito Santo. Em Joel capítulo 2, 28, o Senhor está dizendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Qual a linguagem do Espírito Santo, irmãos? Qual a linguagem? O próximo slide está dizendo. A linguagem do Espírito Santo, o que é? Sonhos, visões e sonhos. Profecias, visões e sonhos. Profecias, visões e sonhos. Vossos filhos profetizarão. Vossos filhos profetizarão. Amém? Vossos jovens terão visões. Sobrenatural. Profecia, visões e sonhos. Deus se comunica assim. Deus comunica assim. E para a gente entender essa linguagem de Deus, captar a visão de Deus, muitas vezes nós temos que entrar nesse ambiente profético, esse ambiente sobrenatural. Teve uma discussão lá de Moisés, de Miriam e Arão, e então teve lá um certo bate-boca lá, e Deus não gostou, porque Arão e Miriam estavam falando que Moisés estava, colocando aqui parafraseando, estava esnobando muito, só ele era profeta. Falei, não, nós também somos profeta. E começaram a dizer, povo, olha, Moisés é profeta, nós também somos profeta. Aí Deus tem que chamar o Arão e a Miriam. Sabe o que Deus falou para eles? Aos meus profetas eu falo por sinais e enigmas. Aí Moisés já fala face a face. É outra dimensão. Mas temos que entender, nós estamos ainda, quem sabe nós estamos nos sinais e enigmas. Profecias, visões, sonhos, sinais e enigmas. Se a gente não tem discernimento, não tem humildade de buscar como conhecer o que Deus está falando, nós temos que ter um pouco de impaciência para entender o profético. Muitas vezes com enigmas. Aqui eu vou falar, pastor, eu vi o púlpito aqui um buraco. Aí eu vi aquela parede caindo. Aí eu vi não sei o quê. Irmão, para com isso, irmão. São enigmas, irmãos. Deus está falando. Tem coisa que não é de Deus, né? Tem muita profetada por aí. Mas você tem que discernimento, o que é de Deus, o que não é. E Deus está te dando o quê? Dicas importantes para você. Né? Eu tinha um projeto na igreja, eu pensei em fazer até um tipo um restaurante na primeira parte ali e tal, um público. Eu comecei, tinha uma pessoa terceirizando aquele espaço lá, empolgado, falei, vai ajudar aqui, um dinheirinho que entra e tal. Meu irmão falou assim, pastor, eu passei em frente ali, saiu uma fumaça preta dessa janela. Irmão, para com a fumaça preta, irmão. O que é isso? Mas deu tudo errado, irmãos. A fumaça era preta mesmo. Tive que parar com o negócio, um prejuízo. Foi um prejuízo aí de quase R$100.000. A fumaça era preta. A gente fica, não, está amarrado. Fumaça preta não. Aqui não, irmão. Mas Deus está falando com sonhos, visões, profecias. Então, quando o Espírito Santo é derramado, a visão é restaurada, mas é uma visão espiritual. Começa pelo líder, irmão. Se o líder não consegue discernir o básico do básico, tá? Bom, isso é maravilhoso, porque agora nós vamos entrar lá num ponto, como que essa visão ela é compartilhada, como ela é restaurada. Mas quando a visão vem para o líder, ela desperta o dom da fé. Ontem o pastor Levi nos trouxe dons aqui de uma maneira brilhante, profunda, né, irmãos? Eu vou focar no dom da fé. Dom da fé. Acho que é pouco explicado, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse dom, irmãos? Pode ser? A visão espiritual, quando você vê, Deus te mostra algo, desperta a fé. Por quê? Agora você viu o que Deus quer. E se você já tem intimidade com Deus, isso desperta o dom da fé. E o dom da fé desperta o milagre. Todos os dons de milagre são despertados pelo dom da fé. Você vê lá, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, né?
fé, dom da fé. Depois vem o quê? Dons de curar, milagre, etc. Quer dizer, sempre vê que o dom da fé antecede esses dons de operações extraordinárias. Dom da fé. E no caso aqui não é só para fazer milagres de curar, mas milagre é você ter lá um tempo para sempre, está fazendo um tempo para 1000, isso é milagre, não é verdade? Você tem um orçamento de 10 mil, depois tem um orçamento de 50 mil, começa a caminhar em outros níveis, isso é milagre. Você tem 200, depois você tem 1000, isso é milagre. Então, mas o que vem isso? Isso é despertado pelo dom da fé, amém? Então vamos falar sobre o próximo passo aqui, fé, visão, né? Visão, fé e milagres, o próximo ponto, né? Visão, porque em Hebreus 11, versículo 1, os irmãos conhecem muito bem. A fé é a certeza das coisas que não se veem, prova das coisas que se esperam. A fé, ela lida com o quê? Com o invisível e com o futuro. Coisas que não se vê, coisas que se espera. Coisas que eu não vejo, invisível, tá? Coisas que eu espero, futuro. E a visão também. Toda visão que Deus dá para a gente, naquele momento, ela está lidando, ela está falando do quê? De um futuro e de uma coisa invisível, que é só visão. E muitas vezes, só você tem a visão. Já houve momentos que Deus me deu a visão. Eu falei, se eu falar no conselho do campo, vai estragar. Por quê? Eles não vão entender a visão. Eu tenho que segurar mais um pouco, orar mais um pouco. Compartilhei com um, com dois, só para orar. Ora, irmão, ora. O pastor vai falar, não fala nada, é segredo. Porque tem hora que aí você está gerando a visão, e quando você vai passar a visão, como ela é grande aos olhos da gente, isso assusta as pessoas. A visão assusta, irmãos. Tanto a fé como a visão, ela se move na dimensão do futuro, do invisível. Mas é importante lembrar que a visão, ela vai despertar o dom da fé. Amém? Então Deus comunica a visão gera a fé libera os milagres. Então, ver na visão espiritual, crer e realizar. Amém? São passos e passos que nós vamos dando. O próximo slide fala sobre 2 níveis de fé. Vou passar rapidamente aqui. Vou falar de uma fé espiritual comum e uma fé, vamos chamar fé absoluta de Deus. Fé espiritual comum, a gente podia chamar aqui de fé humana, apesar que a fé que nós cremos, que nós recebemos para a salvação não é humana, vem de Deus. Mas só para dizer, é uma fé básica, que nós todos queremos. Porque a pessoa, para chegar até Jesus, tem que ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, existe uma fé comum, pela qual a gente crê para a salvação e depois vai caminhando na vida cristã, porque o justo virá pela fé. Mas tudo vai fazer por fé. Se alguém falar, pastor, eu vou cantar hoje aqui, mas eu não estou crendo que isso quer ver que eu vou cantar é verdade. Eu não estou crendo que Deus vai ouvir minha oração. Não, filho, fica aí embaixo por enquanto, não sobe aqui não é assim? Você não pode nem cantar. Eu vou ofertar, pastor, aqui, mas não estou crendo em nada. Não, então não oferta, não. A oferta tem que ser pela fé. Deus não quer oferta sem fé. Não é assim? Então, você não pode fazer nada sem fé. A vida cristã é movida à fé. Mas existe uma outra fé que não está em nós. Podemos dizer a fé absoluta, porque é de Deus. Tudo absoluto, é completo. E aí, quando Deus cria, quando Deus fala, haja luz, não tem mais dúvida. Houve luz. A fé, a nossa fé comum, essa fé básica, ela oscila. Às vezes ela é pequena, às vezes ela pode ser grande. Você pode ter muita fé hoje, amanhã está meio até duvidando. Você pode hoje dormir com muita fé, que vai acontecer tanta coisa no seu ministério, amanhã pode acordar com dúvida. É natural isso, irmãos. Ela oscila muito. Então, essa fé comum nos salva. Glória a Deus, porque ela faz o impossível já em nós, porque ela vem de Deus. Mas quando você entra num nível de fé, dessa fé absoluta, quando ela manifesta, então Deus, Ele vai criar através da fé. É a partir daí que as duas fés vão se completando. A fé comum é a base de tudo, mas a fé absoluta de Deus se manifesta em nós, eventualmente, quando Ele quer, com propósito, é aí que a gente chama de dom da fé. É quando Deus manifesta a fé dele que já não tem dúvida, é convicção pura. É quando Elias falou, não vai chover, não choveu. Existe um momento que você fala,
Nem você sabe porque falou, mas você liberou uma palavra. Irmão, vai fazer tal coisa, acontecer tal coisa. É isso, assim, assim. Pastor, mas vai, pode ir que vai dar certo. E vai. Porque ali você falou pelo dom da fé. Amém? Tá? Por exemplo, Jesus estava andando sobre as águas. Pedro viu Jesus sobre as águas. E então ele falou: Jesus, se você é você mesmo, manda aí ter contigo. E Jesus: pode vir, Pedro. A fé comum, ela responde à palavra de Deus. Ela responde à palavra de Deus. Mas a fé absoluta, ou o dom da fé, ele cria pela palavra de Deus. Pedro andou sobre as águas porque Jesus mandou. Creu na palavra. Jesus falou: eu creio na palavra. Mas quando ele estava no meio do caminho, viu que a fé oscilou. A fé humana é assim, irmãos, ela oscila. Você já esteve em situações que você entrou num empreendimento, num projeto, ou uma situação de ministério, no meio do caminho, falou: meu Deus, o que eu entrei? Por que eu estou aqui? Misericórdia. Quebrei todas as paredes, agora o que vai acontecer? E se o dinheiro não chegar? Eu prometi esse evento para 1.000 pessoas, e se chover essa 10? E se chover? E esse acampamento? Coisas pequenas a gente fica desesperado, na verdade, perde o sono. É a nossa fé, irmãos. Pedro desesperou também, começou a ver o vento, tal. Mas aí a fé do Pedro é para: Senhor, se o Senhor me mandar, eu vou fazer. A fé, essa fé básica, comum, nossa, ela responde à palavra. Se você ouve a palavra, é como diz lá em Romanos, né, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você responde a isso, essa fé ela vai gerar algo no reino espiritual. Mas quando uma coisa é a fé do Pedro para dar sobre as águas, outra coisa é a fé que Jesus tinha para falar para os ventos acalmar. Vento, acalma, né? Mar, aquieta-te. Aí não tinha mais dúvida. Era a fé de Deus operando ali. Amém? Falando um pouquinho sobre o próximo slide, o dom da fé. Vamos explicar aqui para os irmãos? Então, há uma diferença entre esse dom. Então, o dom da fé é quando o Espírito Santo, ele toma essa fé humana aí e ele liga com a fé de Deus. Ele faz uma ligação, né? Uma conexão. E essa fé comum é a capacidade básica para crer. Romanos 12, versículo 3. Né? Deus repartiu a cada um segundo a medida da fé, etc. Agora, 1 Coríntios 12, 9, quando fala a outro, para o meu Espírito é dado a fé, ou o dom da fé, está falando que em alguns momentos, tá? Aí Deus manifesta em nós algo, uma convicção de algo totalmente impossível, que para você já está resolvido. Vai ser possível, vai acontecer. Eu tenho certeza que os irmãos já experimentaram alguns momentos assim, amém? Mas a questão é que quando a gente começa a entender isso como chave espiritual no ministério, a gente começa então a procurar, assim, primeiro, eu preciso captar a visão. Qual é a visão? É nesse momento que a gente para de fazer planos. Eu parei de fazer plano faz tempo. Eu fazia muitos planos. Mas eu entendi o seguinte: é melhor perguntar: qual é o plano de Deus para mim? Qual é o plano de Deus para a minha igreja? Qual é o plano de Deus para a minha família? Porque o plano dele é perfeito, irmãos. Você faz um plano e apresenta para Deus abençoar o plano. Gente, o plano de Deus já vem abençoado e é perfeito. E é bem maior, porque a Bíblia diz que Ele nos dará além do que pedimos ou pensamos. Então, o dom da fé é uma operação sobrenatural do Espírito Santo, quando Ele toma o controle da fé humana e eleva no nível dessa fé absoluta de Deus. Nesse momento, então, não é apenas o homem crendo em Deus, mas o próprio Deus crendo através do homem. É Deus falando, e ali está falado. Deus falou, está falado, e você crê nisso. Então, é instante que você não apenas acredita em Deus, mas acredita com a fé do próprio Deus. Existe até um detalhe interessante, que é em Marcos capítulo 11, quando, depois da situação da figueira que secou, aí então, você falou: Jesus, a figueira secou. O que Jesus disse para eles? Tende fé em Deus. Mas eu estava analisando, existe no grego, lá no original, dá uma outra ideia. Tende a fé de Deus, quer dizer, a fé do próprio Deus. Há uma diferença? Sim, há uma diferença. Por exemplo, vou falar de nós aqui. A nossa fé em Deus é saber que Ele pode todas as coisas. Amém? Ninguém duvida disso, duvida? Você crê que Deus pode curar um paralítico? Amém? Mas quantos paralíticos você já curou? Você quer que Deus ressuscitou morto? Creio. Essa é a fé humana nossa. Mas quantos mortos eu ressuscitei? Aí pegou.
Por quê? Porque essa fé básica da salvação não vai estar morta, não vai. Você tem que ter a fé do próprio Deus, a fé absoluta. Quando ela gera em você a convicção que Deus está falando, vem atrás de uma palavra rema, de uma coisa assim específica. Meu servo, é isso. E você vai e faz. E acontece. Porque essa fé não falha, a fé humana vacila. Essa fé que vem do próprio Deus. Então, quando Deus está crendo através do homem, quer dizer, passando por nós aquela fé absoluta, o impossível torna-se possível. Amém? Exemplos são vários, né, irmãos? Elias, por exemplo, falou: não vai chover, não choveu mesmo. Eliseu instruiu por Naamã: pode mergulhar 7 vezes, você vai estar curado. Será que Eliseu duvidou disso? Não. Absoluto. Ali era o dom da fé, a operação, irmãos. Estava ali. E o dom da fé gerou nele a palavra profética. Vai. Vemos Pedro orando pessoas, inclusive o caso de Tabita. Tabita, levanta. Orou por a moça lá, ela levantou. Orou por coxo na porta do templo. E Paulo também. Todos os apóstolos tiveram momentos, você vê, uma manifestação de fé, uma coisa extraordinária. E que Deus quer que aconteça conosco também. Então a fé, o dom da fé é esse canal criativo de Deus, onde Deus pode sair daquele ponto mais comum da nossa vida cristã, que nós vemos pela fé também, né? E que Deus, pela graça e misericórdia, sustenta, multiplica, abençoa, livra, cura. Mas é um nível de fé. Deus quer também que você comece a experimentar, porque para você cumprir a visão de Deus é só através do dom da fé. Que a visão de Deus para você sempre vai ser muito além do que você pode fazer, comprar ou executar. Deus nunca vai dar algo baseado no seu orçamento, da sua força, enfim, nos seus recursos humanos e materiais. Ele vai sempre propor algo para você muito, muito, muito maior. Amém? É derrubar as mãos de Jericó, é derrubar o Golias, sabe? Essas coisas assim que o homem não pode fazer, né? Mas aí vem o dom da fé. Amém? Vamos só despertar um ponto além. Então, falando um pouquinho mais de visão, próximo slide. O que você vê é o que você obtém. Vamos lá. Eu coloquei isso aqui porque... pode passar, eu já falei isso aí. Eu estava lendo um livro uns anos atrás. É um livro... O título é Como Curar os Doentes. Ensinando a curar. Não sei se vocês conhecem. É Charles e Francis Hunter. É um livro antigo já... Mas eu até vi que está na Amazon agora, foi publicado também. Então, eles estão falando sobre como funciona. Esse casal, eles fazem aquelas grandes cruzadas de milagres, onde pode trazer todos os paralíticos, surdo, mudo. Sabe aquelas cruzadas que o desafiam trazer? Eles oravam assim, ficava 10, 15, 20 cadeiras de roda na frente. E eles oravam e tudo acontecia ali e tal, né? E eles começam a dizer sobre cura, como acontece, como não acontece, porque não acontece. Então eles escrevem um livro explicando. É interessantíssimo, porque os irmãos são mais evangelistas, assim, operam sobrenatural, acho que vale a pena ler, né? E então estavam falando que exatamente que a visão desperta a fé. A visão desperta a fé. A visão, então, quando você consegue ver, né? E tanto você tem que ver no espírito, como as pessoas precisam ver fisicamente, muitas vezes. Eles falam assim, por exemplo, situações que tinha 10 cadeiras de roda na frente, ele sabia uma coisa por experiência. Se ele olhasse para o primeiro, não levantasse, o segundo não levantasse, o terceiro, no quarto, ninguém mais levantava. É isso, Romildo? É isso aí, né, Romildo? O Romildo sabe disso. Porque há uma inversão. Em vez de ativar a fé, né, ativa o medo, a incredulidade. Então, o que eles faziam? Eles falavam assim, eles ficavam orando para Deus manifestar um dom chamado discernimento de espírito, que se aplica em muitas situações, inclusive para saber que a pessoa tem fé. Ele fala assim, tem o primeiro, o segundo, tem 10 cadeiras de roda. Ele fala assim, o quinto tem fé, ora por ele. Discernimento de espírito. Discernir o espírito dele, espírito de fé. Está em Atos capítulo 14, se não me engano, quando Paulo chega no lugar, fala assim, ele vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse para ele, levanta-te, e curou o paralítico. Vendo, quer dizer, Paulo discerniu que tinha fé. Discerniu que tinha fé. Então eles falaram assim, quando ele estava orando por 10 paralíticos, aí o quinto tem fé. O sétimo também. Ora por esse e por esse. Se os dois levantar, os outros levantam. Interessante, irmãos. Quando você compartilha, você já teve experiência. Você vai orar para um enfermo. Antes de orar, eu faço isso muitas vezes. Eu começo a contar uma experiência de cura. Ativar a fé da pessoa. A pior coisa é falar, tem alguém que morreu disso também. Aí pronto. Aí já era.
Tem todos os irmãos que passou por isso, inclusive já 3 que morreram disso. Mas você começa a contar a experiência boa. Irmãos, você precisa ver o que aconteceu. Se for uma doença parecida, até outra, mas ativa a fé da pessoa. Olha, eu fui em tal lugar, aconteceu isso, e a pessoa não enxergava, enxergou, e não tinha um tumor, desapareceu, e não sei o que. E você conta a pessoa, você percebe que aquilo anima. E assim. E agora, se ele vê acontecer, é extraordinário. Por isso, quando acontece na igreja, irmão, dá testemunho, chama o povo para falar, ativa a fé das pessoas. Mas isso é uma aplicação, tá? É uma aplicação que é interessante, porque isso vai ajudar você também no seu ministério. Você vê o que Deus está fazendo, e aquilo que Deus está fazendo, que você vê no Espírito, você vai profetizar, você vai declarar. Amém? É interessante também, nós temos aqui uma passagem que Jesus falou assim, João 14, 12. João 14 é possível? Ele falou assim: vocês vão fazer as obras que eu faço, se vocês crerem. Mas de que crença que ele está falando? Que fé que ele está falando, né? Se você crer, vai fazer a obra que eu faço e até obras maiores. Isso é possível, irmãos? Aí eu estava vendo assim, é possível sim. João 5,19 responde. Sabe qual é o segredo? É que Jesus fala assim, João 5,19: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Visão aberta. Chegou no tanque de Betesda, cheio de doente. Ele Deus não está fazendo nada, o outro nada. Ele viu o Pai se movendo naquele paralítico. É esse. Não perdeu tempo com os outros, irmãos. A gente já ora por uma fila grande, né? A gente podia encurtar a fila de oração se a gente tiver isso aí, né? Só ora para não, estou orando por isso, por isso e os outros. Falta a semana que vem. Mas Deus vai ativar a fé deles. A gente ora, né? Para fazer ele conta. Você já sabe onde vai ser curado, irmão. O Senhor vai aumentar a sua fé. Faz campanha de 7 semanas. 7 semanas é o segredo. Eu faço isso também, irmãos. Eu vou fazer o quê? O orelho foi curado? 7 semanas, irmão. 7 semanas aqui, nós vamos ungir você. Aleluia. E Deus vai fazer a obra. E a hora que acontece, né, irmãos? Às vezes até na segunda semana. É bom, não volta mais, né? Não vai ficar 7 mesmo. Mas assim, quando você vê. Então Jesus diz assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu creio que tem tudo a ver com a experiência do Francis, né? Da Francis e do Charles e Francis, né? O casal. Que eles falam assim: olha, a gente olha onde vê Deus agindo, é lá que a gente ora. A gente chama primeiro isso aí, porque isso ativa a fé dos outros. É bem provável que os outros que estavam até sem fé, a partir daí começa a crescer a fé. Porque eles ouviram a palavra, mas até essa palavra se transformar em fé, para a cura, para o milagre, é difícil. Mas é o dom da fé em ação. Amém? Bom, seguindo aqui, próximo quadro. O princípio da visualização profética. Deus começa a trabalhar então você, despertando a sua visão. Por exemplo, como Deus pôde assim dar uma convicção plena para Abraão de que ele seria pai de multidões. Deus faz com ele um cenário visual. Olha para as estrelas. Quantas estrelas? Quantas estrelas, Abraão? Assim será a sua descendência. Outro capítulo vai falar: Abraão, eu vou dar essa terra para você. Faz o seguinte: percorre a terra e olha a terra. Tudo que você está vendo eu vou te dar. Ele tinha que ver a terra, irmãos, de ver as estrelas. Então Deus estava trabalhando o quê? A visão espiritual de Abraão através de coisas, de elementos assim visíveis fisicamente. Jacó prosperou através de uma visão, lembra? Como ele prosperou? Ele teve um sonho, um anjo falou com ele, aquelas varas que ele colocava lá em frente, lá o bebedouro das ovelhas, e falou: coloca essas varinhas aí, vara de amendoeira, aveleira, plátano, sei lá, e as ovelhas vão procriar aqui, vai sair só ovelha gorda, forte para você e tal. E ele ficou rico. Sabe por quê? Ele teve uma visão. Ele conta essa experiência. Porque se você ficar para um criador de ovelha e falar: põe as varinhas lá que vai dar certo, não vai dar certo. Ali era um ato profético. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem crê ato profético, diga amém. Amém. Põe as varinhas lá então, amém? Só se Deus mandar, é lógico. Mas tem uma, não, pare, varinha não, irmão, que isso? Eu sou vômito bíblico, eu sou igreja séria, não tem varinha não no púlpito, não. É difícil lidar com isso, irmão. Atos proféticos é difícil mesmo, porque é muito estranho. Nem tenta fazer isso, porque se for uma coisa muito louca de Deus. Mas Jacó fez, deu certo, tá bom? Se a sua fé estiver igual a do Jacó, acho que vai dar certo também. Aí Deus falou para o Josué: veja, eu entreguei Canaã nas suas mãos.
Vê primeiro. Ele primeiro viu. Chegou lá o general, falou com ele, pode ver. Ele viu algo acontecendo. Pode rodear. Quando o Caleb e o Josué, antes lá, 40 anos antes, foram visitar Canaã, os 10 espias falaram, não, nós só temos gigante, está tudo difícil. Sabe que o Caleb falou? Não, eu não vi nada disso, tem gigantes, mas nós vamos comê-los como pão, para nós está fácil, nosso Deus vai entregar nossas mãos. Amém? Não sejamos rebeldes, subamos e conquistemos a terra. Vamos conquistar a terra, o Senhor está nos dando essa terra. Então você vê, o Josué e Caleb tinham uma visão aberta, eles viram Deus agindo. Deus agindo. Muita gente só vê o problema, só vê o desafio. E outros até pior, só vê o diabo. Falou, pô, o diabo tá bravo na minha igreja. O diabo lá na minha cidade, irmãos, olha, tá difícil, hein? E Deus, você não está vendo, não? Deus, veja Deus, irmãos, amém? Lógico que o diabo está lá também, porque ele ainda não foi amarrado os 1000 anos, né? Mas é Deus que está lá, amém? Bom, não vou nem falar muito, mas, por exemplo, Jeremias. Ô, Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Você viu muito bem. Sabe por quê? Por quê, irmãos? Eu velo para a minha palavra para cumpri-la. Pergunta, o que é ter vara de amendoeira com a palavra de Deus, irmãos? No profético tem, porque Deus falou que é assim, amém? Deus está treinando Jeremias no profético. E você vê agora, Jeremias? Eu vejo uma panela fervendo e vai voltar para o norte. Você viu muito bem, porque do norte vai vir o mal. O que tem a ver panela virada para o norte com o mal, irmãos? Deus falou. Estou falando assim, Deus fala por sinais e enigmas e vai treinando a sua visão espiritual, vai treinando você no invisível, vai treinando você a se ambientar com os enigmas, os mistérios, amém? Os mistérios de Deus. Vai ver sim, vai ver vara de amendoeira, vai ver panela para o norte, vai ver tudo se você quer crescer na obra de Deus. Porque quando Deus mostra, Ele está te dizendo algo no reino espiritual. Aleluia. Amém. Duas maneiras de ver. Nós podemos ver com os olhos naturais, ver com os olhos naturais ou ver com os olhos de Cristo. Nos olhos naturais, irmãos, nós vemos o problema. Paulo fala assim, eu vou passar rápido essa parte também, mas 1 Coríntios 5,16, ele fala assim que de aqui por diante, eu não quero mais ver segundo a carne, eu quero ver segundo Cristo. Sabe o que está dizendo ali? Esse versículo é interessante, que ele está meio escondido. Todos nós sabemos de cor 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram. Mas qual é o anterior? Quando fala assim, quando o Paulo fala, é assim que, se alguém está em Cristo, ele fala concluindo. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto o quê? Portanto, a condição conclusiva. Concluindo o quê? É porque antes eu via tudo na carne, agora eu só quero ver quem é nova criatura. Então eu via um irmão problemático, eu via alguém, agora eu vejo nova criatura. Amém? Esse exercício é importante. Outro dia, deixa eu abrir aqui, a irmã chegou para mim e falou, pastor, meu marido me xinga muito. Ele fala que eu não presto, que eu faço tudo errado, lá na empresa me humilha diante dos funcionários, você não sabe que eu passo a minha vida. E sabe que uma coisa? Eu sou isso mesmo, não presto mesmo. Eu sou ruim mesmo, chego à conclusão que eu não faço nada certo, meu marido está certo, ele está muito certo. Um minutinho só, irmãos, deixa eu fazer uma ginástica aqui. Então, ela falou, pastor, eu ficava muito triste, mas eu cheguei à conclusão que eu não sou nada. Eu sou um lixo. Coitada, estava arrasada. Eu falei, irmão, só uma pergunta, você é nova criatura em Cristo? Isso eu sou. A pergunta, a nova criatura é perfeita ou imperfeita? É perfeita. Ela é forte ou fraca? Ela é forte. A nova criatura é fracassada ou vitoriosa? Vitoriosa. Não, você é nova criatura. Então você está falando muito bobagem aí. Você é nova criatura, você é perfeito em Cristo, você é vitoriosa, você é forte, você é tudo em Cristo, amém? Amém, irmãos? Será que a gente consegue ver na nossa igreja novas criaturas? Como o irmão dizia, pastor, tem muita irmão aqui, tudo tranqueira, né? Chama tranqueira, olha só. O que tem de tranqueira nessa aí, irmãos? Está vendo tranqueira lá, irmãos? Está vendo nova criatura? Nova criatura, amém? Nova criatura. Nova criatura é perfeita ou imperfeita? Em Cristo. Em Cristo, amém? Quando o casal muda esse olhar, muda tudo. O marido não vê mais a mulher problemática, chata, resmungona, não vê nova criatura. A mulher olha para o marido também, marido, cabeça dura, mas é nova criatura, aleluia.
Muda tudo, muda. Acabou aquela murmuração, aquela tristeza, aquela amargura. Então você começa a ver diferente. Bom, eu quero correr agora então, que o nosso ministério vai ser ampliado. Pode passar, acho que 2 slides para frente, irmão. Porque, como eu faço para ampliar o meu ministério então? Se o meu ministério, se o ministério não vai ser maior que a minha visão, eu preciso ampliar a visão. Eu preciso então sonhar com os sonhos de Deus, ver com os olhos de Deus, mudar a minha maneira de ver. O Senhor vai começar a mudar. A gente olha a nossa congregação, vê tanto problema às vezes, vê tanta fraqueza, vê gente pobre. Não sei que a gente vê tanta coisa, mas quando muda a visão, você vê pessoas abençoadas, prósperas em Cristo, que estão ali para te ajudar, que vão te abençoar. É só investir nelas, irmãos. São pérolas, têm que ser habitadas, amém? Aleluia. Então, você vai agora, vamos pensar no futuro. Você vai começar a pensar em fazer discípulos e construir o quê? Sucessores. Não existe um ministério bem-sucedido sem sucessores. Nós vamos pensar, Jesus falou, e de fazer discípulos. Então, discipular é construir sucessores. Fazer discípulos de liderança é mais do que treinar substituto, é gerar continuadores da visão. Então, você envisiona as pessoas, amém? Você envisiona as pessoas, você passa a visão, eles serão seus continuadores. Tá? E você, então, à medida que você vai envisionando, você vai passando, eles vão pegando essa visão, a visão não é mais sua, é dele também. A visão passa a ser daquela geração, daquela igreja, daquela liderança. Então você está gerando o quê? Continuadores, amém? Ou então discipular é construir o amanhã hoje, pensando no amanhã hoje, amém? Aleluia. Queridos, nós precisamos pensar nisso como líderes, até porque eu olho por aqui, dá para ver tanta cabecinha branca já, né? Inclusive a minha. Os continuadores, estamos gerando? Estamos trabalhando com a próxima geração? Estão pensando nisso, irmãos? Né? Nós louvamos a Deus, porque graças a Deus a gente sempre tem tantos pastores disponíveis que quando morre um, ou jubila um, tem alguém para ficar no lugar dele, né? Graças a Deus por isso. Mas me preocupa o seguinte, irmãos, uma preocupação pessoal. Ultimamente a gente percebe, não é uma crítica, não, só uma observação, tá? Que quase todos os casos aqui de falecimento e jubilação, teve gente de fora. Alguém ficou lá 30 anos, não gerou ninguém. Alguém de fora. Faltou o quê? Visão de sucessão. Preparar pessoas. Pastores mestres, pastores fortes, pastores piedosos, homens de Deus, mas não prepararam sucessores. Deixou presbíteros bons, mas ninguém fala assim, esse está pronto. Eu tenho Josué, eu tenho Eliseu. Falta isso às vezes, não estou dizendo que é geral, mas falta em muitos casos. Falta essa preocupação. Por isso eu creio que o objetivo aqui, então, se pensando na igreja da manhã, é formar discípulos de liderança, investir em pessoas. Só que para isso precisa mudar nossos olhos. Você tem que ver pessoas com potencial. Você tem que ver pessoas. Quanta gente boa passou por a gente e foi para outra igreja, lá ele é pastor, lá é bispo, é apóstolo. E você, nossa, ele estava aqui outro dia. Você não viu, eles viram. É ou não é? Eles viram. Você não, irmão, fica no banco aí. Não, só dirige aqui, só faz uma oração para começar e outra para encerrar. Então dá uma palavrinha. Irmãos, eles viram lá um potencial, grandes potenciais. Eu louvo a Deus porque alguns jovens da minha igreja, um é pastor da Renascer, é bispo, até o outro é pastor da Lagoinha, lá em Orlando, o outro é da igreja da cidade de São José dos Campos. Glória a Deus por isso. Eu fiquei pensando, nossa, estava aqui. Aliás, um deles só dava trabalho mesmo, via só na disciplina. Como dava trabalho? Hoje ele é pastor. Até quando fui visitá-lo lá, eu falei, irmão, você perdoa, porque eu fui tão... Eu fui meio carrasco com você, né? Você via mais disciplina, ele tocava violão muito bem, eu ficava mais no banco de disciplina do que no púlpito, né? Falei, pastor, se não fosse assim, eu não estaria aqui. Glória a Deus, pelo menos uma coisa boa, né? Mas ele está lá, né, irmãos? Falei, volta, pastor, agora estou bem aqui, né? Não volta mais. Quem sabe volta, né, irmãos? Nós estamos perdendo muita gente, ou deixando gente no banco que podia estar produzindo. Falta visão de futuro. Como é que vai ser? Quem vai continuar? Quem vai continuar? Quem são os continuadores da visão, irmãos? Estão entendendo? Então você começa a sonhar com a igreja, os sonhos de Deus. E para os sonhos de Deus se concretizar, você tem que ter uma boa equipe, irmãos.
Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, agora. Eu passei basicamente de conceitos que eu passei o que tinha que passar, tá bom? Depois vão ter isso bem ampliado aí, depois no PDF. Tem bastante coisa aqui, se quiser depois ter tempo, tal, né? Vai ter bastante versículo, bastante coisa aqui. Bastante mesmo, né, irmãos? Vou falar aqui umas 3 horas. Mas é o seguinte, inclusive eu tenho uma parte mais, um apêndice aqui sobre o dom da fé, mais explicadinho, sobre fé absoluta de Deus, explicadinho também. Pô, interessante. Aí eu fiquei pensando, irmãos, quando eu fiz 60 anos, 10 anos atrás foi minha esposa, eu falei, o que nós vamos fazer os próximos 10 anos? Construir mais um prédio, comprar mais, fazer isso, ir para mais uma nação, tal. E nós falamos, não, nós vamos começar a construir e focar mais na igreja, de preparar a igreja para o futuro e tal. Vamos focar aqui. Começamos a preparar a liderança. E com isso a gente então estabeleceu alguns planos. E eu fiz 70 agora. Em setembro. Se Deus permitir viver até 80, qual é a minha visão? Eu falei, bom, Senhor, eu preciso gerar pelo menos 10 pastores. Tem 2 já lá no passado, o Josué e o Odair, que saíram, um morreu, outro está por aí, mas vamos falar daqui para frente. Então, vamos falar daqui para frente. Aí tem o pastor Tony que é o pastor auxiliar, mais 2 foram para a introdução agora, e tem alguns na fila. Eu tenho que me esmerar muito, irmãos. Aí minha mãe falava assim para mim, seu pai andou muito, fez muita coisa, mas nunca escreveu nada, não deixou nada registrado. Era outra realidade, né, irmãos? Aí depois da pandemia eu juntei muita coisa, muito material, e fui juntando material. Eu já tinha bastante coisa. Eu tinha, por exemplo, uma série que eu fiz na igreja de 1 João, como carta diagnóstica, fazendo um check-up, um autodiagnóstico. Daí isso é um livro, check-up espiritual. Eu também tinha muito assunto sobre batalha espiritual, inclusive eu ministrei lá uma série, depois juntei tudo que eu tinha, ministrei 12 semanas sobre batalha espiritual na igreja, esses 12 aulas saiu 12 capítulos de batalha espiritual na intercessão, né? Na pandemia eu ministrei muitos assuntos, né? Era tudo, tinha que ser videoaula, né, irmãos? Eu ministrei 16 aulas sobre Apocalipse, e daí isso é um livro. Chegou ontem à noite, viu? Acho que o pastor Hermes não sabia, né? Chegou ontem. Já saiu na gráfica segunda-feira, mas o rapaz apressou, conseguiu chegar ontem um pouquinho aqui. Ó, Descomplicando Apocalipse. Eu tenho mais 3 prontos já para ir para a gráfica, porque já está acumulado esse material. Então, o projeto que eu tinha até os 80 anos de escrever 10 livros, já está quase na metade já. Não sei, eu tenho todo o projeto, né? Por quê? É um projeto. O que eu vou fazer? Um legado, né? O que você vai fazer, irmãos? É o seu legado. Mas Deus tem que abrir a visão. A visão desperta o dom Qual o dom que desperta? Fé. A fé gera o quê? Milagres. A fé gera sobrenatural. A fé é tremenda. Quando eu subi em São Caetano, a igreja lá, eu me lembro que a igreja estava bem, estabilizada, tal, aquela igreja certinha, né? Mas estava meio estagnada. Pastor Nito? Mas embaradinho e tal. Não tinha muito batismo, Espírito Santo, tal, mas Deus botou mais um projeto de orar, vamos orar, 40 dias de oração, mais 40 dias. Começamos aqui projeto, que eu posso explicar para vocês um pouquinho mais de detalhe, mas começou uma revolução lá e tal. E daí a pouco o culto que não enchia, começou a encher, começou a tarde da bênção, lotado, parecia tudo domingo. E muito aí, gente, eu vi paralítico andando, vi surdos, uma coisa assim, eu que era o que dirigia, não tinha outra pessoa, eu virei evangelista lá. Aí tal, e terça-noite, culto profético, sexta-noite, culto profético, toda sexta-feira tinha uma meia vigília, sábado, cultos aqueles cultos de poder, e domingo de manhã, da escola dominical, tinha oração, depois escola bíblica, à noite, antes do culto também tinha mais oração, e daqui a pouco tinha que fazer o segundo culto domingo, e cabia 150 pessoas sentadas ali, e tinha umas 600 pessoas passando por semana. Tinha gente que só vinha na terça, só vinha na quarta, só vinha na quinta. Passou, encontrava na rua, pastor Misael, tudo bem? Você está? Eu falei, tudo bem, irmão, de onde você é? Sou da sua igreja. Eu sou da terça. Ah, tá. Eu sou da quarta tarde. Ah, tá bom. Eu sou do primeiro culto. Ah, sou do segundo. Eu falei, Deus tem que dar vamos procurar um lugar maior. Nós vamos procurar, porque na cidade, pela fé, irmãos. Aí é fé. A fé é ativada quando você começa a olhar. Olhei um galpão, olhei outro, tudo caro. Não tinha dinheiro, irmão, não tinha mesmo. Tinha muita gente, mas pouco dinheiro. Ainda a coisa estava assim, né? Aí Deus preparou lá, tinha um lugarzinho assim, no final da avenida principal, um lugar que havia acho que 1.200 metros quadrados. Era uma parte de baixo, um salão de uns 600 metros, e em cima tinha mais uma parte de cima. Eu falei, vai ser aqui. E comecei a ver ali, mas não tinha como também, era muito
muito caro, absurdo, não tinha dinheiro. Conversando com o corretor, aí ele falou assim, eu falei para ele, então, vou tentar, quem sabe. O banco queria 20% de entrada, se o banco fizesse a entrada aqui, nós vamos comprar. Aí, conversando com ele, é difícil fazer essa entrada, porque tal, mas tudo bem, era 20%. Mas nessa conversa, eu falei para ele assim, não, na verdade, pensando no futuro, eu gostaria daquele prédio lá da frente ali, que tinha uma placa de venda bem grande, né? Aquele prédio ali, pensando no futuro, acho que aquele lá seria ideal. Ele falou, pastor, você quer aquele prédio, você vai ter aquele prédio, não esse aqui. Pega a chave de lá. Eu falei, não, quero chave, não, irmão. Esse aqui de 1.000 metros quadrados, aquele é 3.000 metros. Não quero não. Aí tal, ele insistiu e falou, olha, pega a chave e vai ver. Esse aqui esquece. Não. Bom, ele insistiu tanto, ele estava mais fé que eu. Aí eu fui lá, não contei para os líderes da igreja que não podia contar coisa dessa. Vai que os 10 espias juntos. Chamei só 2 intercessores. Falei, irmão, vou mostrar uma coisa, não conta para ninguém, é só oração. Só oração, isso é segredo de oração. Entramos lá, tudo, fazia um ano, estava fechado, tudo apagado, não tinha eletricidade. Ele deu até um negócio assim, uma lanterna desse tamanho, para a gente andar lá dentro. Falou, fica a lanterna de presente para vocês também. Ele falou, não quero mais lanterna aqui, eu vou mostrar para os outros clientes, mas vocês vão comprar. Irmãos, entramos lá, andamos. Lá no templo antigo tinha 2 banheirinhos feios, né? Mal acabado. E pastor, tem 30 banheiros aqui dentro. Só banheiro. Falei, meu, esse negócio é grande. Aí fomos negociar, irmãos. 20% de entrada na época, 200 mil de entrada, prestação altíssima, 48 meses. Falei, olha, não dá, deixa para lá, é muito grande. Só se for sem entrada e 60 meses para pagar. Resumindo a história, irmãos, o banco rejeitou a proposta, mandei outra vez, rejeitou outra vez. Eu falei, tá bom, não dá. É muito grande mesmo, é muito grande. Nisso eu fui fazer uma viagem para a África do Sul, para Moçambique, minha prima estava morando lá naquele tempo. Falei, vamos visitar a Margarete? Vamos lá. Aí eu tenho que passar pela África do Sul, fiquei na casa de um missionário brasileiro há uns dias. Ele falou para mim, vou te mostrar umas igrejas aqui na cidade, aqui de Joanesburgo, Pretória, uma cidade enorme, África do Sul, parece São Paulo ali, tudo assim, tudo prédio grande. Aí eu fui ele me levou falou, mostrar uma igreja aqui perto. Aí fui lá, parou o carro dele assim no estacionamento, você sabe, estacionamento de hipermercado, assim, tipo Carrefour, assim, cabe uns 1.000 carros mais, e um prédio enorme assim. Ele falou, então, é aqui. Eu falei, a igreja aqui é dentro de um shopping? Ele falou, não, essa é a igreja, é isso aqui. Eu falei, é mesmo? Tem 20 mil membros. Aí entramos lá, aquele negócio enorme, tudo cheio de telão, assim, tudo carpetado. Depois andando por lá, tinha gráfica, tinha rádio, tinha restaurante. Isso aqui é a igreja. Aí depois, no outro dia, ele falou, vamos até Joanesburgo, outra cidade pertinho ali, vou mostrar outra igreja. Chegou lá também, estacionamento, só estacionamento, perdi de vista. Algum prédio assim, parecia o Gerardo Ibirapuera, sabe? Aquele negócio redondo, grande. Eu falei, então esse aqui é o templo? Esse é o templo. Aí uns 20 mil membros também. Irmãos, quando eu vi aquele templo, sabe o que aconteceu? O prédio da Visconde é pequeno, muito pequeno. Deus vai dar, é pequeno. E voltei com a fé ativada. Eu falei, irmãos, o prédio é nosso. Aqui não, é só o começo, é pequeno demais. A fé foi ativada porque eu vi uma coisa tão grande que aquilo que eu achava grande ficou pequeno. A fé foi ativada. Aí cheguei, voltei e falei para o corretor, pode mandar a proposta que eles vão aceitar. Não vai aceitar, tá bom. Resumindo, aceitaram a proposta. Amém? Amém, irmãos? Aí eu falei, amém? Pode aplaudir o Senhor. Amém? Aleluia. Aí eu tive que conhecer meu pai, né? Ô pai, você tem que entrar na parceria aí com o Conselho Geral. É muito grande, é muito caro. Tal. Aí meu pai dá a mão. E meu pai entrava e conversei com o Conselho Geral também, você imagina, né? O Conselho Geral na rua, no oratório lá, uma salinha assim, de acho que 3x3, sei lá, não sei quem conheceu lá. Aí vai e tal, convenceu o pastor Zé Gomes, outros compraram a ideia e todo mundo, acaba teve que ir. Acho que deu um burro na mesa lá, né? E deu certo. Aí meu pai falou, bom, quando vai assinar o contrato? Pai, o contrato vai ser tal dia, é o nome do Conselho Geral, você vai assinar comigo. Então, o banco fez o seguinte, era 200 mil de entrada e tirou a entrada, não tem mais. Agora, são 60 prestações, só 17 mil por mês. A nossa igreja entrava 15 por mês, 15, 16, mês forte entrou 17. Aí 17 mil por mês, a gente vai lá, assina o contrato. Aí chegamos lá para assinar o contrato, irmãos. Aí o rapaz do jurídico pegou o contrato, eu falei, só precisa mudar um pouquinho o contrato. Eu falei, não, pô, sabe o que é? Eu não tenho os 17 mil para dar a primeira parcela. Eu só tenho 10 mil. Aí o
cara ficou bravo, né? Mas você faz tanto trabalho, esse contrato já foi e voltou várias vezes e tal. E meu pai, filho, que isso, filho? Você vai passar vergonha aqui? Eu falei, calma. Eu só tenho 10 mil. E falei, as outras eu tenho fé. Eu só deu 10 mil, irmão. Eu tinha que crer nos 10 mil, amém? As outras eu tenho. Aí então, sabe o que aconteceu? O rapaz lá do banco falou assim: pastor, assina logo aqui, vai. Eu não cansei dessa história. Assina, que vem 10 mil, 10 mil, pronto. E assim a gente começou a pagar. E foi um milagre todo mês, que sempre faltava 5 mil, 8 mil, 10 mil. Sempre faltava, mas nunca faltou porque eles mandavam, amém? Queridos, a visão tem que ser maior do que o seu ministério, para você crescer. Eu louvo a Deus também. Nós temos pastores aqui, são referência também, né? Nós temos muitos aqui. Eu podia citar exemplo de fora, mas vamos falar de nós aqui. Eu me lembro que uns anos atrás, já faz algum tempo, né? Eu fui lá em Presidente Prudente, o pastor Alésio foi mostrar para mim o templo antigo, reformando, lembra? Ele falou: o templo está ficando muito bom. Fui ver, estava lindo, né? Foi só ter um problema. Para fazer esse templo, tive que alugar um galpão ali do lado. O templo cabe 700 pessoas, só tem mais de 1000 no galpão, não posso vir para cá. O problema não é, pastor? Esse é o problema. Porque a visão cresceu. O tempo que era para 700 não cabia mais. E assim eu nem sei como está. Não voltei, com certeza já estava. Eu sei que já aumentou uma. A visão. Há uns anos atrás, se fosse o Rio de Moura, encontrar uma casinha de madeira lá. Vai lá ver hoje. Eu estava pensando com o pastor Amosa aí, gente. Além do templo, do projeto social, referência no estado, estão fazendo universidade de música. Olha que bênção, universidade de música. É isso mesmo, pastor Marcos? É visão. É visão. Você pode também ficar no fundo da igreja lá, achando que tudo é difícil, tudo é caro. Mas a questão não é você querer coisas grandes. É você buscar o Deus grande e Ele te mostra o que Ele tem para dar. O Senhor não fala, clama por coisas grandes. Ele fala, clama a mim, eu responderei. Deus ativa a fé. Vou contar só uma experiência aqui rapidinho. Assumimos missões. Quase todas as igrejas, todos os campos missionários, nacionais, dependiam da DG em alguma coisa, para completar a prebenda, completar aluguel. Mas não é possível uma coisa dessa. Esses irmãos, em vez de dar oferta para nós, eles têm que dar para eles. Então, junto com a diretoria ali, tá, o pastor Miquel, secretário, o pastor Valdir, vamos aplicar um redutor, acho que 30 meses, né? Vai de pouquinho, vai zerar isso aí. Foi uma gritaria geral, você imagina, né? Só acostumar a receber oferta, não, a partir de agora é diminuir todo mês. E nesse, eu me lembro que o pastor Romildo vou contar uma história aqui, tá? Aí então, andando com o pastor Romildo por lá, ele começou a contar cada milagre, irmãos. É paralítico, é braço que crescia, é não sei o que lá, e começou a contar. Eu fiquei admirado, pastor, realmente tem um dom de milagre tremendo. Eu perguntei, pastor Romildo, você faz tanto milagre assim, e não consegue pagar a conta da luz no fim do mês? É que eu não tenho muita fé para isso. Eu tenho fé, vou te explicar. A partir daí, ele foi ativado na fé. Em pouco tempo, irmãos, o homem virou um gigante. Não dependeu mais. Aliás, ninguém mais dependeu de missões lá. Nós entregamos tudo com tempo próprio, ninguém mais dependia. O pastor Romildo depois construiu outro tempo, homem só, e tudo com dinheiro em caixa, sem ficar devendo, sem atrasar as obrigações gerais. Então, eu falei assim, ativou a fé. Ativou a fé. Mas se tem uma fé para curar um paralítico, não tem fé para a conta da luz, irmão. O que é isso? Ativou a fé. Fala, pastor, você quer falar? Ele quer dar o testemunho, peraí. Quando o pastor Misael falou desse redutor, eu tinha um saldo negativo mensal de R$ 1.700. E aí, a proposta era o seguinte: a gente vai todo mês, na ajuda que a gente manda para os campos, vamos cortar 5%. Aí eu falei, isso é obra maligna, só pode. Mas aí eu questionei o pastor Misael. Falei, Misael, qual igreja que cresce financeiramente 5% ao mês? Aí ele, na fé dele, ele me respondeu, conversou, falou, tá bom. E ele me questionou uma questão assim, a gente foi em Belém, eu, ele, o pastor Zé Carlos, e chegou lá, eu orei por uma mulher cancerosa, e Deus curou ela. E aí ele falou comigo assim, eu não te entendo. Você tem fé para orar por uma cancerosa e ela ser curada, e não tem fé para Deus aumentar a finança da sua igreja.
aquele negócio é uma pancada em mim, porque quando você fala de fé, eu entendo fé, eu vivo por fé. E aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei, bem, nós vamos marcar uma vigília, nós vamos para o monte orar. Aí nós fomos para um monte, um lugar bem alto, e eu fui lá para fazer uma pergunta para Deus. Eu fui perguntar para Deus, quem é que cuida da finança da igreja? Se era eu ou se era Ele? Aí cheguei lá, fiquei caladinho, todo mundo orando, e Deus mandando poder, e crente pulando. Vocês conhecem como é que é crente, né? E eu fiquei 20 minutos em silêncio, com a minha cabeça, com a minha testa encostada numa pedra. Aí depois de 20 minutos em silêncio, eu fiz uma pergunta para Deus. Falei, Deus, quem é que cuida da finança? É eu ou é o Senhor? E fiquei em silêncio de novo. Depois de uma meia hora em silêncio, Deus usou a minha esposa, ela estava lá orando, que ela é canelinha de fogo, e ela veio pulando na minha direção. Chegou lá, ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, servo, descansa o teu coração, quem cuida da finança sou eu. Eu dei glória a Deus. Esperei passar uns 10 minutos, levantei e bati palma, todo mundo parou, falei, vamos embora. Aí o Silas que está aqui falou, pai, mas agora que o negócio está ficando bom. Eu falei, o que eu vim fazer aqui já fiz. Irmãos, continuamos no redutor. Só que aí, ele cortava assim que a minha igreja crescia 10. Antes de terminar os meses, eu já estava tranquilo com dinheiro no caixa. Não passou muito tempo, né? Nós projetamos de construir aquele novo templo, um templo que ficou bem carinho, uns quase 750 mil reais. O Silas falou para mim assim, pai, mas o senhor quer construir? Que eles tinham fé para comprar o lote, que eu não queria o lote, eu queria o lote no outro setor, né? Não ao redor da igreja velha, mas eles queriam aquele, e depois Deus tocou no meu coração, se todo mundo quer esse, é porque deve ser esse. Aí eu concordei de ficar com o lote. Quando eu falei, vou construir o lote, gente, entrou dinheiro de todos os lados, que eu perguntei para Deus, então se é para comprar o lote, então me dá a entrada. O Senhor praticamente me deu a entrada, me deu o lote, o dinheiro para comprar o lote numa semana. E tudo começou naquela palavra, pastor, você tem fé para tanta coisa e não tem fé para melhorar o orçamento? E é Deus que cuida, tá, gente? É Deus que cuida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus trouxe você aqui para ampliar a sua visão. Se ampliar a visão, ativa o dom da fé. O dom da fé ativado vai gerar milagres, 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 porque a visão é grande. A visão é grande. A visão do Senhor diz, clama, responder-te-ei, anunciar-te coisas. Aleluia. Quem quer coisas grandes, fica em pé. Oh, aleluia. O menor virá a ser 1000, o mínimo uma grande nação. Deus tem coisas grandes para esse povo. Deus tem coisas grandes para essa geração. Prepare novos líderes, prepare pastores, que a igreja vai crescer muito, 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 muito. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, olha os campos brancos. Jesus está olhando. Levante os olhos, levante os olhos. Se olhar para baixo uma coisa, levante os olhos. Aí você vê os campos brancos, você vê a colheita, você vê a colheita, você vê a colheita, você vê a colheita. Aleluia. Oh, aleluia. Há uma liberação profética aqui nesse CRM. Começou na segunda noite, vocês perceberam, né? Há uma liberação, uma liberação, uma liberação, e não vai parar até Deus concluir. Aqui é só um pedacinho do que Deus está fazendo, mas Ele está ativando a sua fé. Irmãos, você já tem o dom da fé, só precisa a visão. A visão ativa a fé. Você precisa ver primeiro, ver o que Deus vai fazer. Veja multidões, veja muitas crianças, veja muitos jovens, veja muitos templos, veja muitas congregações, veja muitas cidades, veja muitas nações. Deus vai te mostrar coisas grandes. Aleluia, veja, veja, veja. Oh, Deus está ampliando. Oh, aleluia. Eu queria fazer primeiro uma oração.
coração aqui, irmãos. Alguns já tiveram visão grande, mas você não ativou a fé. Você foi apagado pelos 10 espias, por alguém que falou: não, pastor, não dá, e deixa para lá. E você, não, mas nem Deus, mas deixa, não, agora não. E você se deixou levar pelas vozes da incredulidade, e você não realizou o que era para realizar. Você deve pedir perdão ao Senhor agora, deve ter arrependimento. Caleb disse assim: subamos e conquistemos a terra. Não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não conquistar o que Deus tem para você conquistar é rebeldia. E rebeldia precisa de arrependimento, irmãos. Se você não conquistou, arrependa-se. Fala: Senhor, me perdoa. O Senhor ia me dar aquela propriedade, eu não comprei. O Senhor me dá uma congregação nova naquele bairro, eu não fui lá. Senhor, me dá uma nação, eu não conquistei. O Senhor tinha mais famílias, mais jovens, mais crianças. O Senhor tinha tanta coisa. Ah, Senhor, irmãos, Senhor, nós todos falhamos muitas vezes nessa caminhada de fé, mas tem que ter arrependimento primeiro. Então vamos orar. Não sei quem, pode ser aqui. Se nenhum precisa orar, não precisa orar, porque... mas se você, Deus está te mostrando lá, lembra aquela pessoa, lembra aquele obreiro que você perdeu, lembra aquela casa que você não comprou, lembra aquele carro velho que você não quis passar por novo, que ficou sem fé, alguma coisa ficou no passado. Tem que ter arrependimento, porque Caleb disse: se nós não conquistarmos a terra, seremos rebeldes. Não sejamos rebeldes, subamos e conquistemos. Levante sua mão comigo, vamos pedir perdão, Senhor. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor. Quantas coisas eu quis dar. Não somos só de templo. Não estou falando, Senhor, pessoas. Quantos pastores devem ser gerados? Quantos líderes devem ser gerados? Profetas, evangelistas, apóstolos, mestres. E a gente não viu. Sufocamos, não viemos para o seminário com medo, não demos chance na congregação, não confiamos, não acreditamos. Deus acreditou em nós, irmãos. Deus acreditou em você. Acredite com a fé que Deus tem. Deus tem fé nas pessoas. Se Deus tivesse fé nas pessoas, não teria chamado eu e você. Deus crê nas pessoas. Deus crê e chama. Deixa Deus chamar através de você agora. Você foi chamado. Deixa Deus chamar. Muitos líderes. Veja multidões de pastores. Veja multidões de líderes. Deus está levantando uma geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Amplia a visão agora. Agora que você já se arrependeu. Agora que você já se arrependeu das perdas passadas. Abre os olhos. Mais uma vez. 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 Amplia a visão. Amplia a visão. Amplia a visão. Amplia a visão. Coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Oh, xarabarabarabarabarabaxaia. Deus está projetando um grande ministério na sua cidade. Deus está projetando grandes coisas. Deus está projetando grandes coisas. Vai te dar uma visão nova. Renova sua visão. A visão se transforma em missão. A visão se transforma em missão. Deus está fazendo. Deus está dando. Deus está criando. Deus. Mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus.
quero convidar alguns pastores aqui. Em meu coração, Eu quero convidar alguns pastores. Deus quer abrir a visão. Você que deseja, você que está com o coração ardendo, desejoso de enxergar na visão que só Deus pode dar. Você não está conseguindo enxergar, não está claro para você. Você não consegue ver numa perspectiva de horizonte. Você diz: eu não estou enxergando nada à minha frente. E o que Deus pôs no meu coração enquanto o pastor Misael ministrava é que Ele quer abrir a visão de alguns pastores aqui. Você vai enxergar, você vai ter a visão alargada. O Senhor vai acender mais uma lâmpada, mais uma lâmpada. É a lâmpada da visão, é a lâmpada da visão. Eu quero convidar os pastores do Conselho Geral para nós termos um momento de ministração sobre esses pastores. Deus vai abrir a visão. Deus vai abrir a visão. Você vai assustar, porque você vai enxergar algo que é muito além do que você pensou, imaginou. Mas o Senhor está ativando a fé, e você vai enxergar coisas grandes e firmes, coisas que até hoje você não sabia. Como o Senhor disse para o Jeremias: eu vos anuncio coisas grandes, grandes e firmes, que não sabes, que não sabes. Eu vou pedir aos pastores do Conselho Geral: ministrem nos olhos, ministrem nos olhos, ministrem nos olhos. O Senhor abre a tua visão nesta manhã. É maior do que você pôde enxergar até hoje. É maior do que você pôde enxergar até hoje. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Ele está te dando uma visão. Ele está te dando uma visão. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Ele te dá uma visão. Ele acredita em você. Ele acredita em você. Deus acredita em você. Abra a visão, abra a visão, abra a visão, abra a visão. Deus acredita em você, pastor. É grande o seu ministério. É maior.
Deus te deu um ministério grandioso, pastor. Deus te deu um ministério grandioso. É maior, é muito maior, é muito maior. De que manobras. Prepare as vasilhas, prepare as vasilhas, prepare as vasilhas, porque é muito maior do que você já imaginou até hoje. Olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros, olhai. O Senhor está abrindo a visão. De que mais? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando nós estávamos em Presidente Prudente, há cerca de 20 anos, mais ou menos. Eu estou lá há 25 anos. Há mais ou menos 20 anos, convidei o pastor Joel Ambrosino para fazer um trabalho lá comigo. E ele disse: pastor, Deus me mostrou esta igreja muito maior. Eu vi uma igreja grande, enfim. E eu ouvi aquilo, guardei no coração. Depois nós saímos daquele espaço, fomos por um outro espaço alugado na Avenida Brasil, e eu derrubei o templo antigo. E quando eu derrubei o templo antigo, o pastor Misael falando aqui, eu fui sendo ministrado e voltando à história. E eu me lembro que quando eu derrubei aquilo, me deu um medo muito grande. Falei: Deus, agora a gente não tem para onde voltar. Se tudo der errado, a gente não tem nem para onde voltar, nem para o antigo, porque isso agora só tem um terreno. E construímos um templo para mais ou menos 600 pessoas sentadas. Aí o pastor Joel voltou lá, ele disse para mim, ele falou: pastor, mas parece que não era esse lugar aqui. Eu disse: pastor, já construímos. E o pior é que não cabe, melhor, né? Que não cabe o povo de volta, porque a igreja cresceu num outro espaço. Mas nós inauguramos e voltamos, começo da pandemia, com 2 anos que nós estávamos ali, e a igreja não comportava mais o povo. E quando eu menos esperava, Deus preparou um lugar, o antigo clube da cidade, no centro da cidade, um clube que é um quarteirão. E eu não sabia como, mas nós fomos para lá. E Deus preparou aquele lugar de uma forma tão linda e interessante, porque foi exatamente como Deus tinha mostrado ao pastor Joel. Ele disse: é um lugar assim, parece um shopping, tem uma rampa assim. E quando eu olhei, eu falei: é esse o lugar, é esse o lugar. E nós alugamos o antigo templo de uma forma tão linda, maravilhosa. Com o aluguel que eu aluguei o templo, a gente paga o outro. E assim eu fiquei maravilhado, sabe?
E sabe o que aconteceu há 15 dias? Porque o lugar já está pequeno. Nós reunimos lá cerca de 1.200 pessoas aos domingos. E esta semana, uns 15 dias mais ou menos, o diretor do clube me chamou para conversar. E olha como Deus dá visão até para o ímpio. Ele não é crente. E ele disse para mim: pastor, este lugar aqui só pode ser de vocês. E ele disse: este lugar aqui vai ser de vocês. E eu esses dias fui a Londrina pregar no conselho de pastores, na igreja presbiteriana de Londrina. E ali, o pastor Misael falando aqui, que ele foi lá na África do Sul e viu a dimensão, não é, do desafio que ele tinha aqui, ficou pequeno. E eu, quando cheguei na igreja presbiteriana de Londrina, há poucos dias que fui pregar lá, a igreja era num quarteirão todo, um antigo clube da cidade. E Deus me falou: você está entendendo? Aqui era um clube, e vocês estão num clube lá em Presidente Prudente. Esse clube aqui agora é da presbiteriana. E lá em Prudente, esse clube será de vocês. Deus abriu os meus olhos. Deus abriu os meus olhos para aquilo que parece impossível. Você olha e diz: mas é impossível, não tem recurso. Onde vamos achar recurso? Meu irmão, meu amigo pastor, o nosso Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Criador do universo. Você está na presença daquele que é o dono de tudo. Ele tem todos os recursos, e você pode falar com Ele. Você tem audiência a qualquer hora que você quiser com aquele que é dono de tudo. Abra os olhos, abra os olhos. Deus está abrindo os nossos olhos nesta manhã, porque há grandes coisas que Deus irá fazer, e você é apenas um parceiro de Deus. A obra é dele. Ele é o dono dos recursos. Ele é o dono dos peixes. Ele é o dono dos peixes. Põe a mão nos seus olhos assim, olha. Falando em ato profético, faça um ato profético assim. Põe a mão nos seus olhos. E agora diga assim: Deus, abra os meus olhos. Eu vou orar como Eliseu orou pelo seu discípulo Geazi. Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Abra os olhos do moço para que ele veja. Pode abrir os olhos, tire a mão e enxergue no reino do Espírito. No reino do Espírito. No reino do Espírito. Que o Senhor abra os teus olhos. Aleluia. Volte para o seu lugar um instante. A gente já vai encerrar. Só mais um minuto, por favor. Pastores queridos, só um minuto da atenção de vocês aqui mais, e a gente já vai liberá-los. Como anunciei ontem, hoje a tarde é livre, mais uma vez. Porém, eu senti de ter esse bônus no nosso programa. E 4 horas da tarde eu vou estar aqui para o que eu estou chamando de um bate-papo, porque eu quero conversar sobre um culto
inspirador. Como você pode atualizar o seu culto, como você pode dar um up aí no seu culto e tornar um culto assim, poderoso. Então, você que tem interesse, eu vou falar algumas coisas aqui, algumas coisas da experiência prática, e que serão muito, mas muito importantes, uma virada de chave para a igreja de vocês, para o culto de vocês. Então, quem tiver interesse e quiser vir, às 4 horas em ponto, eu começo. Eu vou estar falando aqui. Se tiver 2 aqui, 4 horas, vou falar para 2. Se tiver 30, 20, enfim, eu vou falar para a quantidade que tiver aqui a partir de 4 horas. A noite vai ser tremenda. O pastor Valdivan vai nos falar à noite. Nós vamos ter aqui um tempinho missionário à noite, porque nós temos missionários aqui. Nós queremos falar um pouquinho, porque nós temos um projeto para missões, que depois vocês vão ouvir a partir de dezembro. Nós vamos entrar em 2026 com tudo, um projeto da diretoria de missões, que nós vamos abraçar assim, agarrar, mas agarrar forte, porque vocês vão ter hoje à noite o lançamento do tema do ano, e vocês vão entender o que eu estou falando. O tema do ano que vai ser lançado hoje, a nossa celebração da noite. Então vamos ter esse tempo missionário à noite, dentro da nossa programação. E amanhã, então, nós teremos o nosso fechamento com a ceia do Senhor, e vamos ter algumas surpresas aqui amanhã. Vai ser uma manhã linda, 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 linda. Prepare o seu coração, porque nós estamos preparando uma declaração de compromisso deste CRM. Nós não vamos sair daqui apenas dizendo foi uma bênção, foi maravilhoso e tal, e não. Nós vamos sair daqui com um compromisso firmado de tudo que Deus está nos falando. Nós vamos dar uma resposta oficial, como corpo, como ministros. Nós vamos dar uma resposta para Deus em compromisso do que vamos fazer sobre tudo que Deus está nos falando. Amém? Glória a Deus. Então, é isso, e a gente vai encerrar, vamos almoçar, e 4 horas a gente está por aqui, tá bom? As esposas quiserem vir, por favor, podem trazê-las, porque à tarde já não tem mais o ENEP encerra agora também lá. E então quem quiser vir com a esposa, por favor, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Nem me despedi ainda, mas já estão a fome é grande. Gente, vão na paz, vão na bênção. A gente volta daqui a pouco.